Vereadora Luísa Ribeiro, obrigado por sua presença aqui na página e canal Por uma Campo Grande Melhor. Antes de mais nada, eu gostaria de dar meus parabéns pela forma como atua na Câmara Municipal. E se tivéssemos mais vereadores como a senhora, certamente a realidade seria bem melhor para Campo Grande. Vereadora, o que a senhora acha do voto partidário? A base apoia o prefeito e vota itens favoráveis ao prefeito em prejuízo enorme para a população e para as categorias. O vereador é eleito pelo povo, não deveria votar a favor do povo? Bem, primeiro eu agradeço a oportunidade de falar nesse canal que hoje está fazendo muita opinião. Agradeço a sua menção elogiosa ao meu trabalho, ao trabalho de representação que eu faço aqui em nome do PPS. O PPS já teve vários vereadores aqui em Campo Grande, o Ataíde, o próprio Fausto Mato Grosso, enfim, Celso Costa, o arquiteto, e eu tento honrar os compromissos que a gente fez com a população no momento eleitoral. Na verdade, o vereador ele tem que analisar os fatos que são trazidos em plenário, seja o projeto de lei ou uma comissão processante como estamos agora, e ele deve votar com a sua consciência, claro que também vinculado aos fatos que são apresentados, não é? Nós não podemos negar as situações que existem na prática, né? Então, como houve na votação do dia 13 de agosto, que pediu a abertura de comissão processante contra o prefeito Gilmar Olarte, nós vimos desprezar alguns pontos importantes trazidos na denúncia, como, por exemplo, a utilização pelo prefeito de jato de luxo, até chamado cheio de charme, nas investigações da Polícia Federal, utilizados pelo prefeito e pela primeira-dama numa viagem oficial como prefeito, e isso era um objeto importante da nossa processante, motivo para a cassação do mandato, e ele foi desprezado. Então, não pode ter sido desprezado em razão do vereador pertencer à base de sustentação do prefeito. O vereador deve estar sempre vinculado aos fatos e livre para fazer o seu juízo de convencimento, sempre na boa representação do povo. Em entrevista realizada ontem, o vereador Alex do PT disse, abre aspas, nós somos maior que o Gilmar. Campo Grande é bem maior que o Gilmar. Campo Grande não merece o Gilmar. Campo Grande não pode ficar refém desta estrutura, desta teia de aranha que se formou e que se compôs à ascensão de Gilmar Olarte. Fecha aspas. Vereadora, como nos livrar dessa gestão que está aí? O que está sendo feito para proteger a cidade desta desastrosa gestão Gilmar Olarte? Bem, a questão inicial é o problema da legitimidade do prefeito Gilmar Olarte estar nesta condição de prefeito. Todos nós sabemos que ele foi eleito vice-prefeito na chapa que tinha como prefeito o Alcides Bernal, e o Alcides Bernal venceu as eleições contra o grupo mais influente da política no estado e na cidade naquele momento. Então, ele venceu as eleições contra o grupo do ex-governador André Putinelli, que era representado pelo candidato Edson Giroto. Todos nós, e agora a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União, a Justiça Federal e o próprio GAECO, que é o grupo organizado para a repressão de crimes do Ministério Público Estadual, todos eles também nos mostram que houve uma ardilosa articulação com o apoio de empresários que se utilizam de contratos com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, muitas vezes contratos obtidos através de licitações que são fraudulentas. Houve todo um arranjo para inverter a vontade popular e tirar do mandato o ex-prefeito Alcides Bernal. E com isso alcançar novamente o poder político, se apossar dos postos de comando de Campo Grande e governar da maneira que eles entendem melhor. E a maneira que eles entendem não é uma maneira aprovada pelo povo,
porque a sociedade campograndense já disse não para esse grupo nas eleições de 2012, exatamente porque percebeu que é uma administração com baixo compromisso em relação às questões que são mais elementares para a sociedade e que tem muito mais compromisso com os valores e os interesses de empresários e outros grupos econômicos que acabaram se apossando, né, de recursos públicos através de contratos com a prefeitura. Então, o que a gente percebe na fala do vereador Alex do PT é que há mesmo um inconformismo da cidade com essa insistência do grupo do PMDB e os seus aliados de comandar em Campo Grande, mesmo conhecendo a vontade popular, que não é mais um mandato para o PMDB e seus aliados, mas sim fazer a alternância do poder, que faria muito bem para Campo Grande, mesmo na pessoa de um político ainda com pouca experiência, como por exemplo o Alcides Bernal. Greve dos médicos, postos sem dipirona, sem Buscopan, ampolas que custam R$ 1,20, servidores sem refeição, SAMU sem refeição, parcelamento velado de salários e, como se não bastasse, o Ministério Público Estadual pede à Justiça o afastamento do secretário municipal de saúde, Jamal Salem, e do presidente do Sindicato dos Funcionários e Servidores Municipais, Marcos César Tabosa, por serem coniventes em suposta fraude nas folhas de ponto dos agentes de saúde. Vereadora, agente de saúde virou massa de manobra política? Isso aí a gente percebe que foi um arranjo que o sindicato fez com o secretário Jamal, mas que não observou a legalidade. Nós achamos que os servidores merecem ter todas as garantias funcionais, inclusive, se for o caso, a redução de jornada de trabalho, mas nós temos que observar a lei. Existe uma lei federal que determina qual é a jornada de trabalho e simplesmente a jornada não pode ser reduzida fazendo fraude em folhas de frequência. Então isso é grave, como são graves outras questões. Nós sabemos que tem situação de médicos privilegiados que não vão ao trabalho, muitos também já denunciados pela Polícia Federal naqueles chamados plantões fantasmas, não é? E nós sabemos que tudo isso compromete a receita, compromete a folha de pagamento da saúde e causa uma insatisfação entre aqueles que trabalham efetivamente para o cidadão. Então, o médico hoje em greve, ele não está em greve porque despreza a ação pública, ao contrário, é porque durante vários meses nós tentamos um respeito por parte da administração em relação aos salários, aos plantões médicos, à estrutura necessária para que o médico e os outros profissionais trabalhassem em favor da cidade e não foi encontrada por essa gestão. E por outro lado, o próprio secretário propõe fraudes em folhas de frequência, né, de servidores, prejudicando todos, não só ele como secretário, mas o próprio sindicato e os servidores, que na verdade são a parte mais fraca dessa relação. O problema dos remédios, o problema das refeições, isso tudo mostra uma fraca gestão, uma gestão sem planejamento, uma gestão que não objetiva aquilo que é mais importante para a sociedade e o que nós estamos vendo é esse caos lamentável. Então, para nós, a solução é o imediato afastamento do Gilmar Olarte do cargo de prefeito, primeiro em razão dele estar respondendo por crime comum, de corrupção passiva e lavagem de capitais perante a justiça, e nessa condição a nossa lei orgânica diz que ele não pode ficar no cargo de prefeito. E tendo uma outra pessoa à frente, quem sabe nós vamos ter um serviço público mais sério, mais capaz de resolver as demandas que Campo Grande tanto precisa. Enfermagem entrou em greve e retornou sem obter reajuste. Médicos novamente em greve, professores em greve. Vereadora Luísa Ribeiro, a Prefeitura não tem dinheiro ou as prioridades são outras? Bem, nós estamos esperando o relatório desse quadrimestre, que é composto dos meses de maio, junho, julho e agosto, né? Mas em relação ao primeiro quadrimestre do ano de 2015, que são os meses de janeiro, fevereiro, março e abril, se nós compararmos a arrecadação municipal, as receitas municipais,
desse primeiro quadrimestre de 2015 com o primeiro quadrimestre do ano de 2014, nós vamos comprovar que as receitas de Campo Grande estão crescendo. O ISS, que é um imposto sobre serviços que mostra a dinâmica econômica da cidade, cresceu 12% nesse quadrimestre de 2015 em relação ao quadrimestre de 2014. Também cresceu em 5% o IPTU, as próprias receitas constitucionais, que é o Fundo de Participação dos Municípios, cresceu, o imposto de renda recolhido diretamente pelo município também cresceu, imposto territorial rural também cresceu. Quer dizer, nós temos uma receita que demonstra, muito diferente do que tem falado o prefeito, uma saúde na arrecadação, né? Uma arrecadação saneada, uma arrecadação tranquila. Agora, o que nós temos problema na administração é quanto à administração das despesas, né? Só para ter uma ideia, nós tínhamos para o serviço de limpeza urbana, que é o lixo, que é realizado pelaquela empresa que todo mundo já sabe, a Solurb, que foi inclusive objeto de sentença judicial que considera o contrato ilegal. Essa empresa teve no orçamento de 2015 reservado 88 milhões de reais e agora em junho, antes do recesso, o prefeito pediu mais 30 milhões de reais, que é mais de que um terço do que ela já teve, para fazer frente a esse contrato, saltando o pagamento mensal de mais ou menos 4 milhões e meio que estava em 2014, até antes do prefeito Alcides Bernal sair, para mais ou menos 13 milhões por mês na coleta do lixo no período do prefeito Gilmar Ollardi. E nós sabemos que exatamente essa empresa é a empresa mais investigada em todo esse sistema que a Polícia Federal revelou através da operação chamada Lama Asfáltica. Então, o problema de Campo Grande não é tanto a saúde financeira no que se refere à arrecadação, mas é a nossa situação de ter um prefeito que gasta mal os recursos que todos nós contribuímos com muita dificuldade. Vereadora, prefeito réu deve ser afastado 180 dias. Isto vai acontecer? Espero que sim. A oposição já fez essa solicitação à mesa diretora. Já também foi feita a mesma solicitação pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e pelo Procurador-Geral de Justiça, que é o representante do Ministério Público, não é? Nós estamos percebendo, de alguma maneira, uma certa manobra da mesa diretora para adiar a chegada desse afastamento ao plenário, para que a gente possa votar, na expectativa de conseguir barrar a ação que está tramitando no Tribunal de Justiça, mas nós confiamos, né, que aquela pessoa que está sendo processada por crime comum, especialmente por corrupção passiva, essa pessoa não pode estar à frente dos interesses e dos recursos públicos. Então é digno que a gente deposite todo momento parte do nosso esforço para um cofre público, dar conta das demandas que nós achamos importante, e esse dinheiro ou esse interesse ser todo administrado por uma pessoa que é réu num processo gravíssimo que todos nós conhecemos, que foi investigado profundamente pelo GAECO através de várias provas e que recebeu do Tribunal de Justiça unanimidade na decisão de fazer a ação penal contra o prefeito. Então a nossa expectativa é que isso chegue rapidamente ao plenário. Nós estamos insistindo com a mesa diretora nesse entendimento, mas muito provavelmente nós só vamos fazer isso depois do aniversário da cidade no dia 26 de agosto. Vereadora, muito obrigado por gravar essa entrevista para a página e canal Por uma Campo Grande Melhor. E para finalizar esse bate-papo, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para a população de Campo Grande. O que podemos esperar para este segundo semestre de 2015 e para 2016? Bem, vamos esperar sempre que as coisas melhorem, né? Não é possível que as nossas esperanças fiquem perdidas. Nós queremos que a cidade melhore, nós queremos uma tranquilidade administrativa e política. Nós não apostamos na situação de caos, né? Ao contrário, quem tem feito caos, quem aposta com intolerância na situação de desordem é o próprio prefeito Gilmar Ollardi. Um exemplo desse é não dialogar com os professores e permitir que uma greve
atravesse praticamente um semestre, o que dá muito prejuízo a toda a comunidade escolar, aos alunos, aos pais, aos professores, não é? Deixando de cumprir uma lei que ele sabe que deve cumprir, porque foi ele que participou da construção dessa lei, que foi votada à unanimidade em dezembro de 2014 e que ele não encontra razões legais para não cumprir. Então, significa que nós temos um prefeito que provoca desordem e, na nossa opinião, tirá-lo do mandato pelas razões legais, que é o processo que ele está sofrendo no Tribunal de Justiça, também é colaborar para que a gente tenha mais esperanças, mais tranquilidade e que a cidade melhore no que ela deve melhorar, que é a prestação de serviços para os seus contribuintes.